Olá, galerinha do quarto ano, tudo bom? Voltamos aqui nessa segunda-feira, depois de um domingo maravilhoso, porque o meu foi excelente, para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Tatiane Soares. E hoje trouxemos gênero novo, muitas novidades para vocês e muitas atividades, tá bom? Então, vem comigo para a gente poder conhecer esse gênero novo dessa semana, tá bom? Vamos iniciar com os materiais necessários para essa aula de hoje e vocês já estão vendo aí na telinha, o primeiro livro que vocês têm que estar em mãos agora é o livro Jogos, Atividades e Desafios. O outro é o Para Ler e Reler, aquele livro que contém os nossos textos, que fazemos nossas leituras para aprimorar essa parte da língua portuguesa. E o livro C, que vai nos trazer a atividade escrita também, tarefa de casa de hoje, tá bom? Então, tenham esses materiais em mãos, o caderno em branco e o lápis e a borracha para fazer as anotações de vocês. Não esqueçam de fazer anotações de tudo que vocês acham que é mais importante durante a nossa aula, beleza? Para a gente começar o dia e a semana assim, de uma maneira espetacular, a gente sempre traz e compartilha com vocês uma mensagem de afeto. E hoje eu trouxe para vocês essa que vou compartilhar agora. Vamos ler comigo? Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Venham viajar nesse balão conosco? Hoje nossa viagem será com a língua portuguesa. A língua portuguesa que nos traz leitura, que nos traz gramática, que nos traz reflexão, todos os tipos de gêneros. Como é importante a gente conhecer tudo que a língua portuguesa traz para a gente de benefícios. Então, para a gente continuar com esse balão maravilhoso, viajando nele, nós vamos entrar na hora da leitura. E eu trouxe hoje para vocês um livro espetacular. O título do nosso livro é Lição de Voo. Ele traz uma lição maravilhosa e no final da leitura eu vou compartilhar com vocês e quem sabe vocês também chegaram à mesma reflexão que eu, tá bom? Esse livro, ele tem como autora a Sandra Aimone, que nós já vimos aqui outros livros com histórias da mesma autora. Ela é incrível e só traz livros com boas reflexões pra gente. A coordenação editorial é da Silvia, da Juliana, a ilustração e o projeto gráfico é da Pandora e BJ, revisão da Kátia e da Sarita e a realização é da Fundação Educada e Pascoal, tá bom? Então vamos iniciar a nossa leitura. Betina estava chateada com seu pai. Naquela manhã, ela tinha demorado demais para sair da cama e ia acabar chegando atrasada na escola. Pediu então a ele que escrevesse um bilhete para a professora, dando uma desculpa qualquer. Por favor, papai, disse ela. Se você não justificar o atraso, vou acabar tendo que esperar até a hora do recreio para entrar na sala. Mas ele não quis. Disse, tenho certeza de que você pode resolver esse problema sozinha. E amanhã tente levantar da cama na hora que eu chamar. Olha o pai dela aí chateado com ela porque ela levantou da cama tarde e perdeu o horário de ir à escola. E agora ela entrando em sala de aula. O que será que essa expressão que ela está fazendo nos diz? O que vocês sentiriam se chegassem atrasados na escola ao entrar na sala de aula? Vamos ver? Era sempre assim. Quase toda vez que ela pedia ajuda para sair de alguma enrascada, seu pai dizia a mesma coisa. Betina não teve outra saída. Um pouco envergonhada, contou à professora que tinha dormido demais. A professora estava contente por ela ter dito a verdade. Betina levou só uma advertência e conseguiu pegar a aula quase desde o começo. Os dias se passaram. Uma tarde, Betina estava brincando na pracinha que havia em frente à sua casa, quando viu algo estranho se mexendo num galho do pé de camélia. Quando olhou mais de perto, viu que era um casulo de borboleta.
A menina já tinha aprendido na escola que este bichinho nasce como forma de lagarta e depois passa por uma transformação chamada metamorfose. Para que isso aconteça, constrói um casulo e fica durante algum tempo, dormindo dentro dele. Quando ela sai do casulo, já está totalmente diferente. Não é mais lagarta, e sim borboleta, com lindas asas coloridas. Betina logo percebeu que aquela lagarta já tinha passado pela metamorfose e estava pronta para sair, pois o casulo vibrava e começava a se abrir. Era a primeira vez que a menina via aquilo e ficou encantada por poder assistir de pertinho uma verdadeira mágica da natureza, o nascimento de uma borboleta. Como seria ela? Grandona ou miudinha? De que cores seriam suas asas? Ela voaria para longe ou ia preferir ficar voando por perto, no pé de camélia, sugando o néctar das flores tão branquinhas? No entanto, os minutos passavam e nada. Parecia que a borboleta não ia conseguir sair. Betina viu que ela parava de se esforçar várias vezes, parecendo muito cansada, e sentiu pena. Dava a impressão de que o esforço era grande demais para um bichinho como aquele. Então, a menina teve uma ideia. Correu para casa, abriu a mochila da escola e dela tirou sua tesourinha. Voltou à pracinha e cortou o casulo, abrindo-o de cima a baixo. De dentro dele saiu rastejando um animal úmido, fraco e amarrotado. Ele não tinha força suficiente nem para abrir as asas. Tentou várias vezes, mas não conseguiu. Acabou desistindo. Por que a borboleta não voava agora que estava livre? Betina voltou para casa decepcionada. Naquela noite, demorou a dormir. Por mais que pensasse, não conseguia entender o que poderia ter acontecido. No dia seguinte, logo que chegou da escola, correu para a pracinha. No lugar onde havia deixado a borboletinha, não havia mais nada. Mas, em outro galho da camélia, um novo casulo começou a se abrir. Betina ficou parada assistindo sem se mover. Parecia uma estátua. Não queria atrapalhar. Demorou um bocado, mas a nova borboleta conseguiu sair e abrir suas lindas asas, dizendo: "Ufa, que calorão estava lá dentro." A menina abriu a boca espantada, mas arriscou responder: "Olá, borboletinha, como você é linda! Acabei de ver seu nascimento. Desculpe se não ajudei, mas é que ontem tentei fazer isso com uma irmãzinha sua. Cortei o casulo com minha tesoura, mas ela saiu tão fraquinha que acho que não resistiu." A borboleta bateu as asas, voou em torno do pé de camélia e depois passou bem em frente a Betina. Disse: "Olha a borboleta que linda. Olá, menina. Na natureza, nada acontece por acaso. Por mais que seja difícil para nós, borboletas, abrirmos nosso casulo, esse trabalho é necessário para que, aos poucos, possamos nos exercitar e nos tornar mais fortes. Veja o que eu fiz. Só depois de ganhar essa força, consegui sair, abrir minhas asas e voar. Ninguém poderia fazer isso por mim, senão eu ia acabar virando um bichinho fraco e incapaz de viver por conta própria." Naquele momento, Betina lembrou e entendeu a frase que sempre ouvia do pai: "Você pode resolver este problema sozinha." A borboletinha levantou voo e subiu até desaparecer. Betina ficou ali ainda durante um tempo pensando e observando a borboleta. Depois, correu para casa e contou a seu pai tudo o que tinha acontecido. Ele deu um grande sorriso e a abraçou. E no mesmo instante, uma borboletinha entrou pela janela e ficou esvoaçando alegremente pela sala. Enfim, esse é o final da nossa história. Gostaram da história? E vamos agora à lição
que essa história trouxe para a gente. Na verdade, foram duas. A primeira é que você, que está do outro lado da telinha, nosso aluno, tem que acordar cedinho e cumprir suas obrigações prazerosas. Uma delas é ir à escola. Se você não tiver uma rotina e um horário dedicado àquela sua obrigação, você não vai conseguir. Então, começa no dia anterior, dormindo cedo, para poder acordar cedo e não chegar atrasado na escola. Acontecendo, e isso não é regra, é exceção, de você chegar atrasado na escola porque dormiu demais ou por qualquer outro motivo, não deixe de ir à escola. Vá à escola. Converse com o seu diretor, com sua diretora, com o seu professor ou professora. Explique os motivos que te levaram a chegar atrasado. Com certeza eles vão entender e falar a verdade sempre é melhor. Todo mundo se entende, tá bom? A segunda lição que trouxe para nós é que nós temos que esperar para poder fazer as coisas no momento certo. Não é passar a vida inteira esperando também, mas sempre tem um momento certo para cada acontecimento em nossas vidas. E nós temos que esperar para poder fazer amadurecidos. Até você, nosso aluno, menor de idade, nosso bebê, vocês têm um período de saltos de amadurecimento. E se vocês forem fazer as coisas antes da hora, não vão fazer bem feito, não vão fazer direito. Então, é melhor esperar, tá bom? E agora, esse livro maravilhoso, ele traz pra gente sempre, em todas as suas edições, um cantinho divertido. Nesse aqui, tem várias atividades no final, mas eu selecionei uma para poder mostrar a vocês e vocês fazerem em casa. Então, lição de voo. A criação do material a seguir foi uma construção coletiva de autores, ilustradores, educadores e parceiros que contribuíram com suas experiências e emoções. É o cantinho divertido. Vocês vão aprender agora a fazer o dedoche de borboleta de papel. Olha só que maravilhoso. Use a imaginação e saia voando por aí contando essa história. Com esse dedoche, você pode contar essa história que a gente acabou de ler juntos ou outras histórias que envolvam borboletas. Primeiro você vai copiar a figura num papel e recortar. Vejam que essa figura é uma figura bem fácil, figura de um osso, aqueles que a gente vê nos desenhos dos cachorros. Vocês vão desenhar essa figura. Depois, vocês vão fazer 2 cortes nas linhas pontilhadas. Você mesmo pode pontilhar essas linhas que estão mostrando aí na telinha de vocês. Pinte e enfeite as asas com lantejoulas, glitter ou aparas de lápis. Encaixe os cortes formando a borboleta. Agora é só colocar no dedo e contar a história. Sair por aí contando história de borboletas ou essa história que a gente acabou de ouvir. Eu espero que você tenha gostado de entrar nesse balão da leitura e viajar nesse mundo da língua portuguesa, tá bom? Agora nós vamos para o nosso gênero em foco. Nós vamos agora também viajar nesse gênero, tá bom? Vem comigo, que é um gênero um pouco mais complexo que os outros gêneros que nós tratamos até agora, mas é um gênero maravilhoso. E vocês vão estudar durante essa semana inteira comigo, professora Lana, professora Vanderlane, professora Érica, esse gênero importantíssimo. Será que vocês conhecem esse gênero? Será que vocês já produziram algo ou assistiram um filme que tenha esse gênero? Eu acho que sim. Vamos conhecer? O gênero de hoje é o gênero crônica. Gente, esse gênero, antes de mais nada, eu tenho certeza que vocês já tiveram contato com esse gênero sim. Não em sala de aula, porque seria o primeiro ano que vocês teriam contato agora. Mas o gênero crônica é um gênero que aborda fatos do cotidiano, fatos simples que acontecem no nosso dia a dia. Então, se você já contou uma história que aconteceu com você oralmente para alguém, você fez um ensaio de uma crônica. Para que se transforme em crônica, você precisa somente escrevê-la com as características mais marcantes desse gênero. E é o que vocês vão fazer, o que vocês vão aprender durante essa semana. Outra forma de contato com esse gênero foi através de filmes. Se vocês já tiverem assistido Crônicas de Nárnia, que eu adoro, Crônicas de Speedway, todos esses filmes, eles têm
esse gênero dentro deles. Acabaram se transformando em filmes e são excelentes. É uma dica para vocês assistirem. Agora vamos para o nosso gênero. A palavra crônica vem do grego cronos e o gênero de fato possui uma ligação direta com o tempo. Vocês lembram que eu já falei para vocês aqui que o tempo ele é dividido dentro das narrativas em psicológico e cronológico? Então, cronológico é o cronos, cronológico, relógio, aquele tempo marcadinho que todo mundo passa por ele, não é um tempo que a gente pensa, mas é o tempo que a gente está passando. Então, ela vem, a palavra crônica, do grego cronos, e tem tudo a ver com o tempo, pois tem por base fatos simples do cotidiano expostos em linguagem literária. Os textos se caracterizam por serem narrativas curtas, com tempo, espaço e personagens reduzidos. E eu quero que vocês notem aqui, quando nós falamos narrativas curtas, não é que tem só um parágrafo, mas em relação a livros que são bem volumosos, essas narrativas elas são bem mais curtas. Elas levam aí 1 ou 2 páginas de um livro que tem várias crônicas juntos, tá bom? E predominância de linguagem coloquial, que é essa linguagem que a gente utiliza no dia a dia. Muitas vezes, lançando mão de recursos humorísticos e ironia, a crônica tem sempre um caráter crítico ou reflexivo. Atentem bem para isso. A crônica, ela lança mão desses recursos humorísticos e ironia, mas não é a característica principal da crônica. Por quê? Porque a característica principal dela é justamente uma crítica que leva o leitor a refletir sobre essa crítica apontada pelo cronista, tá bom? O planejamento do texto, no caso a crônica, é uma etapa de suma importância para o processo de escrita. Nele, vocês projetarão os aspectos relevantes para a sua escrita, como enredo, personagens, ambiente, etc. E isso se for uma crônica do tipo narrativa, tá bom? Na crônica, é importante que a história tenha poucas personagens, que a linguagem seja simples e acessível, que a narrativa não seja muito extensa, que o texto provoque uma reflexão no leitor, ainda que por meio do humor. Os fatos do dia a dia são a matéria-prima da crônica. Texto em que o autor apresenta um ponto de vista particular sobre um fato. É escrita, em geral, para ser publicada em jornais, mas também pode ser publicada em revistas, sites e livros. Livros, como eu falei para vocês, que tem coletâneas de textos publicados em outros meios, tá bom? Há vários tipos de crônica. Algumas se assemelham a um conto, por serem estruturadas na forma de uma narrativa curta, que é a crônica do tipo narrativa, enquanto outras são mais reflexivas, analisando questões sociais, que dizem respeito a todos. É o caso da crônica jornalística, a crônica argumentativa. Grandes escritores brasileiros também são considerados importantes cronistas. Lia Luft, Carlos Drummond de Andrade, maravilhoso, Rubem Braga, excelente, Lígia Fagundes Telles e Clarice Lispector são alguns exemplos de cronistas famosos brasileiros. As características, a principal característica da crônica localiza-se na sua temática. E qual que é? O cotidiano é o grande assunto desse gênero. Nesse sentido, quase tudo que de alguma forma é significativamente importante para alguém transmitir a seus companheiros ou conhecidos pode ser um motivo para escrever uma crônica. Nos jornais, é normal que os cronistas abordem os assuntos mais importantes ou inusitados dos dias anteriores. Então, aqui a gente finaliza a nossa teoria em relação ao gênero crônica, mas vocês vão ver durante toda a semana mais teoria para vocês poderem gravarem aqui na cabecinha de vocês todo esse conhecimento acerca desse gênero, tá bom? Agora, quais as habilidades nós vamos trabalhar hoje, professora? Vamos trabalhar o descritor 6, que está dentro do procedimento de leitura, identificar o tema de um texto, e o descritor 9, que nós vamos identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros, beleza? Então, vamos trabalhar esses dois descritores, mas também vamos trabalhar em cima das características da crônica, como que a gente percebe que aquele texto é uma crônica, tá bom? Agora a gente vai para as atividades com crônicas, certo? E a nossa primeira crônica tem o título Exigências da Vida Moderna.
Eu vou ler para vocês e vocês vão acompanhar aí de casa na telinha, mas prestando bastante atenção no que eu vou ler, para a gente poder fazer a análise e responder as questões. Então, caderno do lado, lápis e borracha também, beleza? Então, vamos lá. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro e uma banana pelo potássio e também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água e uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Cada dia uma aspirina previne infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja para... não lembro bem para o quê, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Todos os dias deve-se comer fibra, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pullover. Você deve fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. Só para comer serão cerca de 5 horas do dia. E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das 6 refeições e enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com Plax. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia. Há que se dormir 8 horas por noite e trabalhar 8 horas por dia, mas as 5 comendo são 21. Sobram 3, desde que você não pegue trânsito. As estatísticas comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia, menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora. Por experiência própria, após 15 minutos, dê meia volta e comece a voltar. Ou meia hora, vira uma. E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta, devem ser regadas diariamente. O que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Deve-se estar bem informado também, lendo 2 ou 3 jornais por dia para comparar as informações. Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos e espero que você tenha um bichinho de estimação. Na minha conta, são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta, assim você toma água e escova os dentes. Chame os amigos juntos com os seus pais. Beba o vinho com a maçã e a banana junto com a sua mulher na sua cama. Ainda bem que somos crescidinhos, senão ainda teria um danoninho. E se sobrarem 5 minutos, uma colherada de leite de magnésio. Agora eu tenho que ir. É meio do dia e depois da cerveja, do vinho e da maçã, tenho que ir ao banheiro. E já que vou, levo um jornal. Tchau! Viva a vida com bom humor. Chega, a gente cansa de ler esse texto com tantas tarefas que tem nele. Então, antes de passarmos para as questões, eu vou só dizer para vocês que aqui são fatos que acontecem no dia a dia das pessoas. Mas ele fez o quê? Ele pegou todos esses fatos e fez uma crítica a alguma coisa. As exigências que a vida moderna faz para as pessoas e que elas não são capazes de conseguir. Mas que a mídia, o Instagram, o Facebook, eles colocam como se fosse a coisa mais fácil do mundo realizar todas essas tarefas que a vida moderna nos impõe. O que não é possível, porque se uma pessoa trabalha o dia todo, quando chega em casa que tem filhos, tem muitas coisas para arrumar, como é que ela vai conseguir fazer todas essas tarefas aqui tão gostosas que ele fala? Não tem condições, não é isso? Mas é justamente para isso que a crônica serve, para fazer, por meio de uma pitada de humor e ironia, a crítica. E você que lê a crônica vai fazer uma reflexão. Vejam quantas reflexões nós podemos fazer ao ler essa crônica, né? Chega, a gente cansa. A primeira questão diz o seguinte: a crônica é um gênero textual que tem como objeto de estudo e análise o cotidiano. A excelente crônica de Luiz Fernando Veríssimo retrata muito bem o quê? Vamos lá.
Letra A, as angústias dos seres humanos e os medos que todos nós temos de lidar com os problemas da vida. Não falamos em angústias e nem medos, tá? Então não é a letra A. B, o descaso que os seres humanos têm com sua própria saúde, com sua vida emocional. Também não falamos disso na crônica, apesar de relatar várias atividades que são postas para a gente, mas não conseguimos realizá-las. Letra C, as alegrias que alimentam o nosso cotidiano e fazem a vida ter mais sentido. Acho que também não foi bem isso que ela quis retratar. Ou letra D, as cobranças a que somos submetidos todos os dias através da mídia, da divulgação de pesquisas e dos comportamentos idealizados pela sociedade. Foi exatamente isso que eu falei para vocês quando fiz a interpretação da crônica. São as cobranças, as exigências da vida moderna. Então, a nossa alternativa correta e mais completa é a letra D. Segunda questão. Em muitos momentos do texto, o autor usa verbos no imperativo, como em beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com sua mulher na sua cama. Gente, todo mundo sabe, que já estudou com a gente, que o imperativo ele tem vários objetivos. Dar ordem, fazer um pedido, fazer uma recomendação. Isso vai depender do contexto em que ele está inserido. E a pergunta é, o uso do imperativo no período em destaque tem um objetivo de. Quando ele diz beba o vinho, coma a maçã, quando eu estava lendo o texto, vocês sentiram que ele estava dando uma ordem? Ele não estava dando uma ordem. Letra B, narrar um fato. Muito menos narrar um fato, porque não se trata de uma crônica narrativa. Letra C, fazer um pedido. Por favor, não faça isso. Será que ele disse assim? Não. Fazer uma recomendação. Sim, ele estava fazendo uma recomendação para as pessoas poderem realizar as atividades a tempo, fazendo elas todas juntas, tá bom? Terceira questão. A crônica Exigências da Vida Moderna tem como tema. Agora a gente vai para o tema, que o tema é algo mais amplo. Então vamos lá. A letra A diz assim: as 29 horas do dia das pessoas ocupadas. Bom, isso aí, gente, ele falou no texto. Mas é o tema? Não, não é o tema. É o que ele disse que precisaria para que as pessoas ocupadas pudessem realizar todas aquelas atividades impostas pela sociedade. Letra B, como prevenir a diabetes com chá verde? Também é uma das atividades, as pesquisas que trazem para a gente. Letra C, a leitura de vários jornais para poder compará-los. Bom, também é uma das atividades, não é o tema. Ou letra D, o excesso de tarefas que a vida moderna exige das pessoas. E foi exatamente o que eu falei para vocês. O excesso de tarefas que a vida moderna exige das pessoas. Por isso que ele dividiu em várias e mostrou para a gente na crônica todas as tarefas que são exigidas da gente. Agora eu vou ler para vocês a crônica Chatear e Encher. Prestem bastante atenção. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim. Você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô, quer me chamar, por favor, Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí, a alguns minutos, você liga de novo. O Valdemar, por obséquio, cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? É, mas aqui não trabalha nenhum Valdemar. Já estava ficando impaciente. Mais 5 minutos você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Não chateia. Daí a 10 minutos, liga de novo. Escute uma coisa. O Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, desta vez, esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos, faça uma nova ligação. Alô? Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Então, eu vou deixar vocês, enquanto vão tomar uma água, comer alguma coisa, sacudir o esqueleto de vocês, refletindo, porque essa é a ideia da crônica, sobre essa crônica. E a gente se encontra já já, tá? Beijo, tô esperando vocês.
estamos de volta. Eu disse para vocês que ia ser rapidão, principalmente hoje, que a gente tem muito o que estudar. Muitas atividades e textos assim um pouco maiores para a gente analisar e ler. Já analisaram e refletiram sobre o que a gente acabou de ler? A crônica que nós acabamos de ler? Chatear e encher? Então vamos lá desvendar essa crônica. Vem comigo. Então, eu deixei para vocês a crônica Chatear e Encher. O que acontece aqui? O cronista, dentro dessa crônica, mostra, através de uma situação do cotidiano, que é o trote, a gente passa, se você ainda não levou um trote ou um trote na porta da sua casa ou por telefone, você vai levar, porque é uma situação que todos nós um dia passamos ou vamos passar. E através dessa situação do cotidiano, ele mostrou a diferença entre chatear e encher, que era o que ele queria mostrar. E você, nós que lemos essa crônica, a gente lê e reflete, será que é isso mesmo? Será que eu me chateio até o ponto que o rapaz que estava atendendo o telefone se chateou, eu já encho o saco na hora que eu atendo o telefone, porque tem gente que já enche na hora que atende, né? Então, vamos ver aqui as questões dessa crônica, de Paulo Mendes Campos. Assinale as alternativas que melhor explicam as características de uma crônica. Eu falei para vocês no início que nós íamos trabalhar os descritores, mas também íamos trabalhar as características da crônica e por que aquele texto se configura em uma crônica, certo? Então vamos lá. O cenário onde os acontecimentos se desenvolvem são espaços familiares aos personagens. E aí, você acha que isso é característica de uma crônica? É característica de uma crônica. O cenário onde acontece tem que ser familiar, porque a crônica são situações do cotidiano, beleza? O humor é uma característica marcante. Eu falei para vocês que ia vir nas questões. Bom, o humor aparece na crônica? Sim, o cronista faz uso desse recurso, mas não é marcante, tá bom, gente? Não é a característica marcante, então não marcamos o X. Os acontecimentos não se referem a fatos comuns ao dia a dia das pessoas, muito pelo contrário. Na crônica, os acontecimentos se referem a fatos comuns do dia a dia das pessoas. Então, não marcamos porque aqui não é uma característica de crônica. Os personagens são seres humanos normais, como qualquer um de nós? São, sim. Na crônica, os personagens são seres humanos normais, como qualquer um de nós. As crônicas narram fatos comuns ao dia a dia? Sim. É uma das características mais marcantes. Elas narram fatos comuns ao dia a dia, beleza? Então, não esqueçam dessas características. Nós teremos mais. Segura aí. Segunda questão. Na crônica são construídas relações envolvendo narrador e personagens. Sobre o assunto, assinale a afirmativa correta. Letra A. A fala é, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Sinaliza o início da perda de paciência da pessoa que atende ao telefone? Será? Vamos ver as outras alternativas. B. Desde o início do texto, a pessoa que telefona mostra-se irritada com quem fala. Não, isso não é verdade. Quem telefona mostra-se muito educada desde o início da conversa. Letra C. O uso do artigo "o" antes de Valdemar revela o distanciamento entre Valdemar e a pessoa que o procura? De maneira alguma. O artigo "o" é um artigo definido e quando ele aparece significa que é bem definida a pessoa que a gente está falando, certo? Então, a pessoa que está ligando, ela sabe exatamente que Valdemar ela está se referindo. Portanto, não distancia e sim aproxima, tá? Letra D, o autor cria uma relação lúdica entre Valdemar e os funcionários do escritório. Ele não menciona os funcionários do escritório, só o que atende e, por último, a datilógrafa, tá? Mas não existe essa relação de brincar com os funcionários do escritório. Sendo assim, a nossa alternativa correta é a letra A, porque realmente, como eu falei para vocês, quando a gente estava lendo a crônica, esse é o momento que ele começa a perder a paciência. Depois disso, ele já começa a falar coisas impublicáveis, não é isso? Então, essa é a nossa alternativa correta. Vamos para a próxima crônica, que tem o título Um Jogo, que é uma vergonha. Prestem muita atenção na leitura dessa crônica.
Eu vou ler a primeira vez para vocês e eu peço que depois vocês leiam mais vezes, porque ela é um pouco complexa, mas trata da nossa realidade, tá bom? Então vamos lá. Imagina um jogo deste jeito. Olha, o cronista está pedindo para você imaginar o que ele vai falar agora. O campo é de pedra bem pontuda e acontece num dia muito frio. Num time, os jogadores têm tênis e camisa de manga comprida e no outro, os caras jogam descalços e só de calção, sem camisa. Percebam que aqui o campo é de pedra e está fazendo frio. E vocês imaginem os jogadores que estão sem equipamentos, sem camisa e sem tênis. Vamos lá. O time que tem tênis e camisa ganha fácil, dá aquela goleada. O outro fica a maior parte do tempo tomando cuidado para não cortar os pés ou então esfregando o braço arrepiado de frio. Times iguais. Para mim, a diferença da vida entre nós, que temos escola e casa, e as crianças que não têm, é um jogo assim. Quem não tem, perde sempre. Então, o que foi que o cronista fez aqui? Ele iniciou a crônica falando de um jogo com times de futebol diferentes, jogando em pé de igualdade, e comparou a nossa vida, o nosso cotidiano, que é o quê? Pessoas que têm casa e escola competindo com pessoas que não têm casa nem escola. Não acho que todo mundo que tem as coisas é culpado por causa dos outros que não têm. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer nada, porque pode. Porque se a gente quiser jogar um jogo justo, pode exigir que os dois times sejam iguais para começar, casa e escola. Não acredito que as crianças de rua viveriam na rua se tivessem outro lugar melhor para escolher. Se a gente não exigir que todo mundo tenha casa e escola, vai sempre ficar jogando esse jogo besta, ganhando de 10-0 de um time tão fácil, mas tão fácil, que não vai mais ter o gosto da vitória, vai ter só vergonha. Fernando Bonassi. Então, gente, o que o Fernando Bonassi quis aqui foi dizer várias coisas, entre elas que as pessoas que têm todas as coisas não são culpadas por conta das outras que não têm, que nós podemos melhorar a situação sim, se nós quisermos, a começar pelos nossos políticos. Eles podem melhorar essa situação. Então, todo mundo tem que ter casa e escola para poder competir em igualdade. O texto tem o tema desigualdade, a desigualdade social que nós estamos inseridos, tá bom? E vocês podem refletir a partir dessa crônica e da explicação que vocês acabaram de ouvir. Vamos para as questões. Questão de número 1. O texto, um jogo que é uma vergonha, é uma crônica, beleza? Todos os textos que nós estamos apresentando aqui são crônicas. Foi escrito a partir de uma situação da vida real, com o objetivo de fazer uma crítica a essa situação. Se o autor teve esse objetivo ao escrever, que objetivo teve em relação ao leitor? Prestem bem atenção. Todo cronista, em relação ao leitor, ele tem que objetivo? O objetivo que o leitor faça uma reflexão, que ele reflita, tá? O cronista, ele sente, ele expressa uma opinião, ele escreve, mas ele quer que o leitor faça o quê? Reflita sobre a crônica. Então, o que ele quer? Que ele aceite suas ideias? Não, porque seria uma imposição. Certo? Que rejeite suas ideias? Também não, porque o objetivo dele é que ele faça uma reflexão, aceite no sentido de fazer a reflexão mesmo que ele não concorde com o cronista. Que reflita sobre o assunto ou que se divirta com o assunto. Bom, ele quer que ele reflita sobre o assunto, por isso que não é marcante o humor, é marcante a crítica e a reflexão, beleza? Esta crônica de fato compara, o que ela está comparando? A vida de pessoas que têm escola e casa com a vida de crianças que não têm escola e casa? Será? Vida de crianças que têm casa com vida de crianças que têm escola? Não. De jeito nenhum, porque ele mostrou duas realidades, casa e escola, sem casa e sem escola. Crianças que são culpadas com crianças que são inocentes, também não estabeleceu essa dicotomia aí. Crianças que podem fazer tudo com crianças que não fazem nada? Também não. O que ele quis? Tá? No primeiro item, a vida de pessoas que têm escola e casa com a vida de crianças que não têm escola e casa. O tema central da crônica falei para vocês quando a gente estava
fazendo a leitura da crônica. É o quê? Ele fala em miséria, ele fala em futebol, ele fala em crianças de rua, mas são assuntos dentro da crônica. Qual o tema central? Desigualdade, beleza? A desigualdade social que a nossa sociedade vive, tá? Quarto, o trecho. Num time, os jogadores têm tênis e camisa de manga comprida e no outro, os caras jogam descalços e só de calção. Significa que um time toma cuidado para não cortar os pés, o outro time sente muito calor? Não. O mesmo time que toma cuidado para não cortar os pés é o que sente muito frio e não calor, porque se passa em um local frio. É incorreta. Um time tem tênis e o outro tem camisa? Não. Um time tem tênis e camisa e o outro não tem tênis nem camisa. Um time é formado por jogadores bem equipados, o outro time por jogadores mal equipados? Opa, pode ser que seja essa daí. Vamos para a última. Um time tem jogadores ganhadores, o outro tem jogadores que usam tênis e camisa comprida? Não, são o mesmo time nessa alternativa. Então, a nossa alternativa correta é o item 3. Um time é formado por jogadores bem equipados, tênis e camisa de manga, e o outro por jogadores mal equipados, descalços e sem camisa. De acordo com o autor da crônica, diante da situação que é discutida, a gente não pode fazer nada? A gente pode fazer tudo. A gente pode fazer uma aposta? Não. A gente pode jogar? Não. A gente pode jogar um jogo justo, tá bom? Fazendo com que haja a igualdade entre os times e entre as pessoas. 6. Ao ler esta crônica, podemos refletir sobre, viu? Como o leitor reflete. A. Os pobres não têm nada porque não querem. B. Pessoas não têm o que querem e pessoas que não querem nada. Os ricos podem tudo? Ou pessoas que têm muito e pessoas que não têm quase nada? E aí, é exatamente a letra D. Pessoas que têm muito e pessoas que não têm quase nada. O que faz desse texto uma crônica? Letra A. O autor descreve o que aconteceu com ele. Bom, são fatos do cotidiano. Será que é a letra A? Vamos ver. Percebemos que o autor escreve uma notícia, opa, e a gente já para, não é isso, não é notícia. C. Podemos perceber que ele conta fatos que acontecem no cotidiano? Sim. Dando destaque para detalhes como data e local? Não, não estamos escrevendo carta. D. Podemos perceber que o autor conta sobre um assunto cotidiano, beleza, acrescentando seu ponto de vista, isso, fazendo com que o leitor reflita sobre o texto escrito? Bem completinho, é exatamente a letra D, tá bom? Isso aí é uma crônica. Vamos agora para a nossa próxima crônica, a nuvem. Fico admirado como é que você, morando nesta cidade, consegue escrever uma semana inteira sem reclamar, sem protestar, sem espinafrar. E meu amigo falou da água, telefone, light em geral, carne, batata, transporte, custo de vida, buracos na rua, etc, etc, etc. Meu amigo está, como dizem as pessoas exageradas, grávido de razões. Mas que posso fazer? Até que tenho reclamado muito, isto e aquilo. Mas se eu for ficar resingando todo dia, estou roubado. Quem é que vai aguentar me ler? Acho que o leitor gosta de ver suas queixas no jornal, mas em termos. Além disso, a verdade não está apenas nos buracos das ruas e outras mazelas. Não é verdade que as amendoeiras neste inverno deram um show luxuoso de folhas vermelhas voando no ar? E ficaria demasiado feio eu confessar que há uma jovem gostando de mim? Ah, bem sei que esses encantamentos de moça por um senhor maduro duram pouco. São caprichos de certa fase, mas que importa? Esse carinho me faz bem, eu o recebo terna e gravemente, sem melancolia, porque sem ilusão. Ele se irá como veio, leve nuvem solta na brisa, que se tinge um instante de púrpura sobre as cinzas do meu crepúsculo. E olhem só que tipo de frase estou escrevendo. Tome tenência, velho Braga. Deixe a nuvem, olhe para o chão e seus tradicionais buracos. Então aqui, Rubem Braga, maravilhoso, que escreveu essa crônica. E vamos ver por que ele escreveu, né? Primeira questão, é correto afirmar que a partir da crítica que o amigo lhe dirige, o narrador cronista faz o quê? Lembrem, onde tem reflita, a gente já descarta, nem lê, porque refletir é papel do leitor e não do cronista. Então, letra B e letra C estão fora. A gente fica na letra A e na letra D. A letra A diz assim, ele sente-se obrigado a escrever sobre assuntos exigidos pelo público,
Ou letra D, ele defende a posição de que a literatura não deve ocupar-se com problemas sociais. Bom, ele não defende essa posição. Ele acha sim que a literatura tem que se ocupar com problemas sociais, mas não só esses problemas sociais apontados pela crítica do amigo dele. Então, o que ele sente? Ele se sente obrigado a escrever sobre assuntos exigidos pelo público, beleza? Segunda questão, e olhem só que tipo de frase estou escrevendo. Tome tenência, velho Braga. O narrador A chama a atenção dos leitores para a beleza do estilo que empregou? Não. Revela ter consciência que cometeu excessos com a linguagem metafórica? Ou exalta o estilo por ele conquistado e convida a reverenciá-lo? Percebe que por estar velho seu estilo também envelheceu? Aqui, gente, ele mesmo se critica e se conscientiza de que cometeu excessos com a linguagem metafórica. Se a gente voltar lá no texto, a gente vai ver que ele fala assim de uma maneira bem rebuscada e erudita e ele se corrige após falar essa maneira aí mais erudita, mais complexa, né? Com relação ao gênero do texto, é correto afirmar que a crônica parte do assunto cotidiano e acaba por criar reflexões mais amplas? Eu acho que é exatamente isso. Vamos ler o restante. Tem como função informar o leitor? Não. Apresenta uma linguagem distante da coloquial? Pelo contrário, é próxima. Tem um modelo fixo? Não, de jeito nenhum. O diálogo inicial é a letra A, parte do assunto cotidiano e acaba por criar reflexões mais amplas, beleza? Vamos à nossa última crônica das nossas atividades. Recado ao senhor 903, também do excelentíssimo Rubem Braga. Vizinho. Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia a visita do zelador que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal. Devia ser meia-noite e a sua reclamação. Devo dizer que estou desolado com isso e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita, pois como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, a sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o Senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu funciono fora dos horários civis, pois me agito ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente me acomodar depois das 22 horas de hoje em diante. Prometo. Quem vier à minha casa, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45, sem exposição, e explicarei. O 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8h15 deve ir ao escritório onde ele trabalha, na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo em que um homem batesse à porta do outro e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã e eu ouvi música em tua casa. Aqui estou. E o outro respondesse: entra. Vizinho, aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. Então, essa crônica, ela é de Edmilson, a adaptação de Edmilson Ribeiro, tá bom? Para Gostar de Ler, volume 1, editora Ática, São Paulo. Gente, essa crônica, se vocês perceberam, ela é o quê? Ela é uma crítica à vida de pessoas que moram em condomínios, em grandes condomínios, e acabam não se conhecendo, acabam não sabendo quem é quem, e só sabem da existência do outro realmente pelo número e pelo barulho que incomoda e vai reclamar para o síndico e não para a pessoa. Tá? Então, é uma das críticas dessa crônica, a partir de uma situação cotidiana que a gente vivencia. No texto, o autor aborda uma situação de pessoas que vivem em prédios, que é a falta de... Vocês viram aí que o tempo todo ele está se reclamando da falta de interação, de comunicação entre as pessoas que moram em apartamentos. Então, a nossa alternativa correta é a letra A, beleza? Esse texto é uma... O que
texto é? Esse texto é uma resenha, uma parlenda, uma notícia? Não, esse texto é uma crônica, beleza? Agora nós vamos de para casa. Vocês vão prestar bastante atenção em todas as orientações que eu vou compartilhar aqui com vocês. E eu espero que tenham gostado da nossa teoria, das nossas atividades, que tenham aprendido. E se não conseguiram aprender tudo que a professora Tatiane falou aqui para vocês, podem tirar dúvida com os professores de vocês, assistam os vídeos que eles vão disponibilizar a vocês no Mob Família, com mais explicações sobre o que é crônica, as características, os tipos. E eu esqueci de dizer para vocês aqui que nós vamos trabalhar durante essa semana e outra semana os tipos humorístico, o tipo jornalístico e a crônica argumentativa, tá bom? Peguem um livro de vocês para ler e reler, abram na página 106, lá vocês vão encontrar esse texto, Sapatinhos Vermelhos. Vocês vão primeiro fazer aquela leitura silenciosa que a gente faz com os olhinhos e depois vocês vão subir um pedestal e fazer a leitura em voz alta para todo mundo ouvir, inclusive você ouvir o que você leu apenas com os olhinhos. Esse texto é da Amy Drews e do Harry Gillen, que diz assim: os sapatos velhos de Lilia já não estão bonitos. Vamos comprar sapatos novos, diz a mamãe. Lilia sabe que sapatos prefere. Aquele é o último par, diz a vendedora. Que número ela calça? A mamãe diz um número. Então vão ficar pequenos, diz a vendedora. Lilia acha que não. Eu quero aqueles. A vendedora traz os sapatos. Lilia os calça e diz: eles servem muito bem, olhe só. A mamãe acha que não. Seus pés são grandes para eles, diz a vendedora. A mamãe manda trazer outros e mais outros para Lilia experimentar. Mas a cada par, Lilia diz: não, eu quero aqueles. A mamãe fica zangada, a vendedora já está zangada, até que a mamãe desiste e Lilia acaba ganhando os sapatos. Ele esperta, hein? Agora, vocês vão pegar o livro C. Vão abrir na página 224, depois a gente passa para 225. Nessa página, que vocês com certeza já abriram, vocês vão encontrar a crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Eu peço que vocês acompanhem, me ouvindo e no livrinho de vocês mesmo, porque na telinha pode estar um pouco ruim de vocês enxergarem, tá? Então eu vou começar. A foto. Foi numa festa de família, dessas de fim de ano. Já que o bisavô estava morre, não morre, decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida, talvez pela última vez. A bisa e o bisa sentados, filhos, filhas, noras, genros e netos em volta, bisnetos na frente esparramados pelo chão. Castelo, o dono da câmara, comandou a pose. Depois tirou o olho do visor e ofereceu a câmera a quem ia tirar a fotografia. Mas quem ia tirar a fotografia? Tira você mesmo, Ah, é? E eu não saio na foto? O Castelo era o genro mais velho, o primeiro genro, o que sustentava os velhos. Tinha que estar na fotografia. Tiro eu, disse o marido da Bitinha. Você fica aqui, comandou a Bitinha. Havia uma certa resistência ao marido da Bitinha na família. A Bitinha, orgulhosa, insistia para que o marido reagisse. Não deixe eles te humilharem, Mário César, dizia sempre. O Mário César ficou firme onde estava, ao lado da mulher. A própria Bitinha fez a sugestão maldosa. Acho que quem deve tirar é o Dudu. O Dudu era o filho mais novo de Andradina, uma das noras, casada com Luiz Olavo. Havia suspeita, nunca claramente anunciada, de que não fosse filho do Luiz Olavo. O Dudu se prontificou a tirar a fotografia, mas a Andradina segurou o filho. Só faltava essa, o Dudu não sair. E agora? Pô, Castelo, você disse que essa câmera só faltava falar e não tem nem timer? O Castelo, impávido, tinha ciúmes dele, porque ele tinha um Santana do ano. Porque comprara a câmera num duty free da Europa. Aliás, o apelido dele entre os outros era Duty Free, mas ele não sabia. Revezamento, sugeriu alguém. Cada genro bate uma foto em que ele não aparece e a ideia foi sepultada em protestos. Tinha que ser toda a família reunida em volta do Bisa. Foi quando o próprio Bisa se ergueu, caminhou decididamente até o Castelo e arrancou a câmera da sua mão.
daqui. Mas seu Domício, vá para lá e fica quieto. Papai, o senhor tem que sair na foto, senão não tem sentido. Eu fico implícito, disse o velho, já com o olho no visor. E antes que houvesse mais protestos, acionou a câmera, tirou a foto e foi dormir. Vejam que final inesperado. Eu esqueci de dizer para vocês que a crônica sempre tem um final inesperado, tá? A crônica narrativa. Então, essa crônica, o que ela trata? As pessoas, elas nunca querem oferecer o lugar dela para outra, certo? Então, a pessoa que mais tinha que sair na foto, que estava morre, não morre, foi a pessoa que se cansou, se chateou com aquela situação, pegou a câmera e tirou a foto. Vamos às questões? Compreensão. Copie a ficha no caderno e dê as respostas completas. Atentem aqui para respostas completas, gente. Resposta completa não é sim, não. É uma resposta bem completinha, englobando tudo que a pergunta está querendo, tá? Vocês fiquem à vontade para copiar só as respostas no caderno ou copiar no próprio livro, tá? Letra A. Que características do texto mostram que ele é uma crônica? Então, vocês vão buscar lá na teoria que a gente estudou hoje. Quais são essas características da crônica que estão dentro desse texto, tá? B. Quem é o personagem principal? Vocês já devem saber, só com a leitura que eu fiz, mas vocês vão fazer outra leitura, beleza? C. Qual o conflito da história? Qual o problema dessa história? Leiam a história novamente, identifiquem o problema e coloquem ele aqui. Letra D. O que aconteceu no final? O que há de surpreendente ou inesperado nesse acontecimento final? Vocês também sabem, só pela leitura que a gente fez. Arrasem nas respostas, tá? Agora, quero que vocês peguem o livro Jogos, Atividades e Desafios, nosso JAD. Abram na página 84, já estamos na etapa 19 e vamos fazer a questão de número 6. Que diz assim: encontre no quadro ao lado 6 palavras que contêm gu. Ah, professora, eu vou procurar onde tem gu aqui e vou circular. Não faça isso. Você vai procurar 6 palavras, palavras que existem, tá bom? Então, se você achar alguma coisa que você achar assim que tá diferente do que você já ouviu, fala com o teu professor, professora no WhatsApp, pergunta se está correto antes de você circular. Ele vai te responder. E só então você circula direitinho. Garanta que todas estão corretinhas, tá bom? É muito fácil. E palavras que existem, não esqueçam. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, ao terminarem as atividades, o que nós temos hoje? Nós temos 2 atividades para serem enviadas pelo nosso aplicativo Mob Família. A atividade do livro C e a atividade do livro JAD. Vão fazer a atividade, vão tirar fotos, certifiquem antes de enviar que a foto está bem nítida, para o professor ou professora de vocês não terem dificuldades em corrigir e dizer a vocês o que acertaram, o que não acertaram, para vocês ganharem um excelente, vários excelentes aí, porque está tudo ok, tudo corretinho, beleza? E não esqueçam que nós temos também, além de língua portuguesa, matemática e educação física. Arrasem nas respostas, publiquem direitinho para a gente poder corrigir. E agora eu vou me despedir de vocês. Eu deixo para vocês aqui um abraço bem apertado, um beijo bem gostoso também, que vocês tenham uma excelente semana, que acompanhem direitinho as aulas das professoras que estão aí dispostas a ajudá-los para que vocês adquiram mais conhecimentos e a gente se vê na próxima segunda-feira. Beijo, tchau, tchau. Olá, alunos do 4º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Pegue o material de vocês e vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar grandezas e medidas, tá? A habilidade é medir, comparar e estimar a área de figuras planas desenhada na malha quadriculada pela contagem dos quadrinhos ou de metade de quadrinhos.
reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma medida de área. Determinar a área de figuras desenhadas em malha quadriculadas por meio de contagem. Você já ouviu falar sobre área? Olha esse menino aí pensando, você deve estar aí pensando como ele. Ah, professora, será o que é área? Ah, nós vamos descobrir agora. O que é área? A área é a medida de uma superfície, é o conceito da matemática que pode ser definida como quantidade de espaço em uma superfície. Ah, você tem, por exemplo, a mesa que você está estudando, você coloca uma folha em cima, essa folha, ela representa uma área em cima dessa mesa, que é a superfície. Então, vocês estão vendo esse desenho aqui. Professor, e o que é esse desenho aqui? Lembra que lá na habilidade eu falei que nós vamos trabalhar as figuras planas em cima da malha quadriculada? Então, essa é a malha quadriculada que nós vamos trabalhar hoje. No decorrer da aula, nós vamos trabalhar em cima dessa malha quadriculada, tá? Todas as figuras vão estar nessa malha e nós vamos contar os quadrinhos que estão pintados representando essa figura. Como calcular uma área? Podemos saber calcular a área de uma superfície a partir da quantidade de partes que compõem o espaço ou figura. Por exemplo, tem aí essa figura. O que é que essa figura? Ela é um retângulo, né? Então, nós vamos contar quantos quadrinhos tem essa figura. Nós vamos contar cada quadrinho desse que está pintado aí de vermelho para a gente ver a área dessa figura. Então, pensem aí um pouquinho, vamos contar e ver qual é a área dessa figura. Olha, pensem aí, nós vamos contar. Vamos contar assim na horizontal, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Na primeira tem 5, na segunda lá 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, essa figura ela é representada por 15 pedacinhos, que é a área dessa malha que foi pintada de 15 quadradinhos. Então, essa é a área dessa figura dentro dessa malha quadriculada, ok? A partir daqui são as nossas atividades, que eu dou um tempinho para que vocês possam copiar e responder. Mas nós vamos responder tudo e eu dou um tempinho para que vocês possam copiar, tá certo? Então, como eu falei para vocês, essa figura ela pode vir representada de várias formas e que às vezes as figuras têm formatos diferentes, mas que elas têm a mesma área, a mesma quantidade de quadrinhos pintados. Vamos ver quantos quadrinhos tem pintado cada um dessas figuras planas. Então vamos lá, o primeiro, a nossa atividade mesmo hoje é contar, viu? Nós vamos contar, porque nós só vamos saber a área, que é a quantidade de quadrinhos, se a gente realmente contar de um por um. Então vamos contar a primeira. 1, 2, vocês vão acompanhando aí comigo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vocês conseguiram identificar que essa figura tem 14 pedacinhos? Ó, 14 quadradinhos. Então, a área dessa figura, 14 quadradinhos. E nessa segunda figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, essa figura tem 18 quadradinhos, que corresponde a uma área de 18, ok? Então, um tempinho para que vocês possam copiar.
vamos à próxima aqui. Nós vamos continuar contando a área da figura, para que mais à frente, quando nós formos começar a fazer as atividades, mesmo as outras atividades que tem alguns probleminhas, algumas tem um textinho para que você lê, para que você possa entender, você sabe entender, você já entenda o que seja essa área dessa figura, tá? Então vamos lá contar da primeira. Contem aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vocês conseguiram identificar que na primeira figura tem 13 quadradinhos? Muito bem. Vamos agora para a segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 quadradinhos. Então, vocês conseguiram identificar que aí tem 19 quadradinhos? Muito bem. Mais um tempinho para que vocês possam copiar. Na malha quadriculada, abaixo, considere o quadradinho como a unidade de medida, que é a unidade que nós estamos trabalhando, unidade de medida. A área da região plana que está pintada é de, olha só, tem essa figura aí, nós vamos contar essa área pintada. Pode ser que vocês encontrem alguma questão que peça a área que não está pintada para vocês contarem. Acontece, tem questões assim. Mas a nossa agora, ele está pedindo aí a área pintada. Será que a área pintada tem 10 quadradinhos? Letra A. Ou a letra B, 12 quadradinhos? C, 13 quadradinhos? Letra D, 14 quadradinhos? Nós vamos descobrir agora, né? Porque nós vamos contar. Então, vamos lá. Todo mundo prestando atenção e tentando contar aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deu para identificar que aí tem 13 quadradinhos? Então, qual é a resposta correta aí? São 10 quadradinhos, 12 quadradinhos, 13 quadradinhos ou 14 quadradinhos? São 13 quadradinhos. Mas antes de eu colocar a resposta lá, eu vou voltar bem aqui esse slide para que vocês percebam uma coisa. Ó, vocês estão vendo aí o formato dessa figura plana, né? Olha lá o formato da outra lá, primeira. Como eu falei para vocês, que a figura ela pode vir em vários formatos, mas ela tem a mesma área, como é o caso dessa aí, ó. Olha o formato lá, 13 quadradinhos. E a próxima aqui, 13 quadradinhos também, mas outro formato de figura. Então, agora eu vou colocar a resposta correta, 13.
essa questão aqui. Qual figura apresenta maior área? Agora nós vamos comparar uma figura com a outra e ver qual é a figura que representa a maior área. Ou seja, a figura que tem o maior número de quadradinhos pintados. Então vamos lá. Na letra A, contem aí comigo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Conseguiram identificar que na primeira figura vocês contaram e conseguiram identificar que essa figura tem 24 quadradinhos? Ok, então a área dessa figura é de 24 quadradinhos. E a segunda figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Essa figura também tem 13 quadradinhos. Então, ó, igual a questão anterior, 13 quadradinhos, né? Então, qual dessas figuras tem a maior área? Aqui tem 24 quadradinhos ou aqui tem 13 quadradinhos? Claro, professora, que é a de 24 quadradinhos, né? Ela tem maior área. Então, a resposta correta, letra A, 24 quadradinhos. Mais um tempinho para que vocês possam copiar. Vamos para a próxima. Qual figura apresenta menor área? Agora, ele quer saber aí, a questão quer saber a que apresenta menor área. Então, vamos lá. Vamos contar lá a vermelha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deu para identificar que tem 18 pedacinhos, ó, 18 quadradinhos pintados. E a segunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A segunda figura tem 13 quadradinhos. Então, a área pintada da primeira figura, 18 quadradinhos. E a área pintada da segunda, letra B, são 13 quadradinhos. E o que a questão pede? A questão pede a figura que tem a menor área. Então, dessas figuras, qual a que apresenta a menor área? A que apresenta a menor área é a letra B, 13 quadradinhos. Mais um tempinho para vocês.
Vamos lá para a próxima. Em sua fachada, uma loja cobriu com azulejos a inicial do nome do dono. Observem aí. Cada quadradinho corresponde a um azulejo. Quantos azulejos foram usados para cobrir a letra desse desenho? Gente, ele está perguntando aí quantos quadradinhos. Olha só. O quadradinho que compõe os quadradinhos que foram colocados para compor essa letra aí, que é a letra inicial do dono, né, do nome do dono da loja, é a letra A. Então essa letra ela foi colocada tá aí nessa malha e ele quer saber aí quantos azulejos foram colocados. Então é a área que está coberta nessa letra, né? A área que corresponde à letra, que é a letra A. Então, nós vamos contar, nós vamos começar aqui de baixo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vocês conseguiram identificar aqui essa letra A, ela tem 14 pedacinhos, conseguiram identificar? Então, essa área, esses azulejos que foram colocados, que é a letra inicial do dono da loja, ela contém 14 azulejos. Então, os 14 azulejos é a área que foi colocada a letra A do nome, da letra inicial do dono da loja, ok? Então, mais um tempinho para que vocês possam copiar. Retornando aqui à próxima questão. Olha, preste atenção a essa figura. A figura abaixo é a planta baixa de um apartamento. Observe e responda às questões considerando cada quadradinho uma unidade de medida diária. Gente, nós vamos contar agora cada quadradinho desses. O que nós vamos fazer? Eu vou dar um tempo que vocês consigam contar, tá? Porque como ele é maior, eu vou dar um tempinho, vocês vão contar e a gente retorna explicando, tá certo? Então, ele quer saber aí qual é a área total desse apartamento. Então, vocês vão contar cada quadradinho desse, tá? Um tempinho para que vocês possam, porque essa é diferente, são mais quadradinhos, requer um tempinho a mais e mais concentração de vocês para que vocês consigam contar cada um, ok? Então, vou dar um tempinho para que vocês contem e já já a gente volta com a resposta, certo? Ok. Vocês conseguiram contar, crianças? Ah, sim, professora, nós conseguimos contar e identificamos que na área total desse apartamento possui 40 quadradinhos.
Muito bem. Então, a área total desse apartamento compreende tudo, ó, que está escrito aí a sala, a cozinha, o quarto, o corredor, o banheiro. São 2 quartos aí, né? Tem um de azul e o outro lilás. E quando eu contei tudo, professora, eu cheguei a 40 quadradinhos, que é a quantidade de quadradinhos que compõem a área total desse apartamento. Então, qual é a resposta correta? A resposta correta está lá na letra B, 40 quadradinhos. Muito bem. Tá vendo como é legal essa questão? Então, vamos para a próxima. Olha, continuando com a planta do apartamento. O que eu falei antes para vocês, que o apartamento aí tem a planta toda, né? Aí tem a sala, que está de verde, tudo que está pintado de verde é a área da sala, de laranja a área da cozinha, de azul a área do primeiro quarto, de lilás do segundo quarto, de cinza do banheiro e de amarelo do corredor. Então, juntando tudo, é a área total do apartamento. Agora, o que é que essa questão aí está pedindo? Qual é a área do banheiro? Por isso que ele ficou bem detalhado aí, ó. Ele colocou as áreas de cada um, identificou, pintou de outra cor para que você possa identificar aonde está o banheiro. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos contar cada um, vamos guardar a contagem para servir para a próxima, e aí a gente vai descobrir do banheiro. Então, da sala tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da sala, 15 quadradinhos. E da cozinha? 1, 2, 3, 4, 5. Da cozinha, 5. E do corredor, 1, 2, 3, 4. Do quarto azul, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do quarto lilás, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. E do banheiro, 1, 2, 3, 4. Pronto. Agora que você identificou a área de cada um deles, nós vamos lá para a questão: qual é a área do banheiro? Nós contamos que a área do banheiro, essa parte cinza, ela possui 4 quadradinhos. Então, a área do banheiro é 4 quadradinhos, que está em qual alternativa? Na alternativa A, vamos ver? A tem 2 quadradinhos, não é a resposta. Na B, 3 quadradinhos, também não. Na C, 4 quadradinhos. Ah, tia, 4 quadradinhos. E na D, 8 quadradinhos. Então, a resposta correta está na letra C, 4 quadradinhos. Um tempinho para vocês copiarem. Ok, mais uma questão. Essa questão aí também é continuando lá, trabalhando a planta desse apartamento, tá? Nós vamos contar novamente. Se você não anotou, anote aí do ladinho do caderno de vocês, a questão. Então, nós vamos contar novamente cada compartimento desse, tá? Vamos contar a sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que é a de verde, a sala, 15 quadradinhos. A cozinha laranja, 1, 2, 3, 4, 5. O quarto azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O quarto lilás, 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. O banheiro, 1, 2, 3, 4 e o corredor, 1, 2, 3, 4. Então, agora ele quer saber qual é o cômodo cuja área mede 5 quadradinhos. Como nós já identificamos todos eles, como nós sabemos que a sala são 15 quadradinhos, a cozinha 5 quadradinhos, o quarto azul 6 quadradinhos, o lilás também 6 quadradinhos, o banheiro 4 quadradinhos e o corredor 4 quadradinhos também. Agora está mais fácil da gente identificar qual é o cômodo cuja área mede 5 quadradinhos. Então, é o quarto? Não, professor, o quarto ele mede 6 quadradinhos cada um. É a sala? Não, a sala, vocês anotaram aí, 15 quadradinhos. O corredor? O corredor é esse de amarelo. Eu contei, deu 4 quadradinhos. Então, qual é o cômodo aí que tem 5 quadradinhos, que representa os 5 quadradinhos da área aí que ele está pedindo? Qual é esse cômodo que tem 5 quadradinhos? Nós contamos e nós conseguimos identificar que o cômodo que tem esses 5 quadradinhos, que é a área, é a cozinha, que é esse de laranja. Então, a cozinha é a resposta correta. Letra D. Mais um tempinho para vocês copiarem. Deu para copiar direitinho? Deu para entender direitinho como foi que nós fizemos, como foi no decorrer da aula que nós conseguimos identificar a área de cada figura dessas? Ok, pois essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, feito essas atividades. Professora, não deu tempo, fale com seu professor, que ele passa tudo para você novamente, tá? Então, eu espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham aprendido e tenham gostado da aula de hoje. Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Tchau!